Agora nós vamos falar sobre transitividade verbal, classificação dos verbos quanto à sua transitividade, ou também o assunto é chamado de predicação verbal, ok? Podemos dizer que existem inicialmente três transitividades possíveis: verbos transitivos, os verbos intransitivos e os verbos de ligação, ok? Bem, os verbos transitivos necessitam de objetos, de complementos verbais que integram o significado do verbo por meio de preposição ou não, certo? Então, para você entender o conceito de verbo transitivo, você tem que evocar o conceito de complemento verbal. O que é que o complemento verbal faz? Ele completa o significado do verbo. Ele integra o significado do verbo. Portanto, o complemento verbal, também chamado de objeto, ele é considerado um termo integrante da oração, um termo que integra o sentido, que completa o sentido de uma outra palavra. Complemento verbal ou objeto. Complemento verbal, em que ocorre uma exigência pela preposição, ou seja, se o verbo exige desse termo uma preposição, ele vai ser chamado de objeto indireto. Se o verbo não exige dele uma preposição, então ele vai ser considerado um objeto direto. Como é que isso se aplica nas frases? Perceba. Clóvis tomou uma decisão. Etelvina abraçou o filho. Você primeiro lê a frase, ok? Se existe um algo ou um alguém que complete o significado do verbo na frase, então todo algo ou todo alguém que complete o significado do verbo vai ser chamado de objeto direto, tá? Todo algo ou todo alguém que complete o significado do verbo é chamado de objeto direto. Verbo que necessita do objeto direto para completar o seu significado é um verbo transitivo direto. No estudo da transitividade, o que nós estamos investigando é se o verbo tem a completude do seu significado, observando-se aí se há necessidade de um complemento ou não, e de como esse complemento aparece, certo? Se o verbo também precisa de um outro termo integrante chamado predicativo, para poder ter o significado de estado, a gente vai ver o verbo de ligação, Tudo isso aí é investigado nesse assunto, O estudo de transitividade verbal, é o estudo da relação do verbo com a completude do seu significado, observando-se aí a necessidade de um termo integrante ou não, que pode ser um complemento verbal ou um predicativo. Ok? Vamos aqui. Então, o que é um verbo transitivo direto? É um verbo que necessita de um objeto direto para completar o seu sentido, o seu significado. Ok? Bem, o que é um verbo transitivo indireto? É um verbo que necessita de um objeto indireto para ter a completude do seu significado.
significado. O que é um objeto indireto? É toda preposição mais algo ou toda preposição mais alguém que completa o significado do verbo, complemento verbal, no qual há necessidade da preposição. Essa necessidade é uma exigência verbal. O verbo exige a preposição desse complemento, portanto, ele vai ser chamado de objeto indireto. Ok? Então, Melinda gosta de sorvetes. Quem gosta, gosta de algo. Certo? Então, preposição mais algo, completando o verbo, é um objeto indireto. Precisamos de enfermeiros. Quem precisa, segundo a frase, precisa de alguém. Então, preposição mais alguém completando o verbo é um objeto indireto. Note que a leitura dos objetos se faz pela frase que você visualiza. Porque nós podemos dizer que quem precisa de algo. Pode ser, mas na frase aqui é de alguém. Preposição mais algo, preposição mais alguém completando o verbo é um objeto indireto. Verbo que necessita de objeto indireto é um verbo transitivo indireto. É preciso dizer que a transitividade ela não é tão fixa nos verbos. Tá? Vocês vão observar que muitas vezes a transitividade ela pode flutuar, a depender até mesmo do sentido da frase. Se eu disser, por exemplo, tomando o modelo, o verbo que a gente acabou de falar, se eu disser que um paraquedista precisou no momento do salto, esse verbo deixa de ser transitivo indireto, torna-se transitivo direto. Quem precisa algo. Só que aí o sentido é outro, não é ter necessidade. O sentido aqui é calcular. Então, existe até um assunto mais à frente, em que nós vamos estudar, chamado regência verbal, em que nós vamos verificar que existe uma flutuação de alguns verbos, por causa da variação do significado, eles mudam a transitividade também, e outros verbos que estão sofrendo uma concorrência com o uso coloquial. A gramática diz que é de um jeito, a coloquialidade faz um emprego de outra forma, e aí há uma rivalidade que a gramática tenta regular. Ok? Mas isso é assunto futuro. Então presta atenção aí, ainda tendo por referência os objetos, né? Nós vamos ter frases em que esses dois objetos aparecem ao mesmo tempo. Né? Por exemplo, enviei uma carta para Marcelo. Quem envia algo, todo algo completo, o significado do verbo é um objeto direto. Para alguém, preposição mais alguém completando o verbo é um objeto indireto. Então, se você tem objeto direto e objeto indireto completando o significado do verbo ao mesmo tempo, então vocês vão ter aí o verbo transitivo direto e indireto, ou também chamado vulgarmente de verbo bitransitivo, tá? Embora não seja uma nomenclatura das normas gramaticais brasileiras, no entanto, essa nomenclatura se consolidou por anos e anos nos estudos de gramática. Em verdade, é até uma nomenclatura enganosa, porque o verbo aqui não tem duas transitividades. Ele tem uma única transitividade que suporta dois objetos. Se fosse para ser bi, ele não poderia ser bitransitivo, ele poderia ser biobjetal. Mas essa classificação não foi criada, a nomenclatura que ficou foi bitransitivo, né? É uma nomenclatura não oficial, mas ela persiste em algumas gramáticas ainda. Acabou até se consolidando, vamos dizer assim, em provas de concurso, vocês vão tranquilamente ter essa nomenclatura bitransitivo, sem qualquer problema, como se fosse o verbo transitivo direto e indireto. É a mesma coisa. Ok? Existem também os verbos intransitivos. Os verbos intransitivos
eles não necessitam de complementos verbais ou predicativos para ter o seu significado completo. Ok? Então, por exemplo, quando você pega um verbo como Sônia faleceu, Sônia morreu, Sônia saiu, Sônia partiu, né? Então, são verbos que se completam por eles mesmos. Não tem necessidade nem de algo, nem de alguém, nem de preposição mais algo, nem de preposição mais alguém, completando o significado do verbo. Portanto, verbo intransitivo. Esse grupo de verbos é o mais fácil de reconhecer como intransitivo. Mas existe um outro grupo de verbos que tem um elemento que é chamado de circunstancial. Né? Então, quando você coloca assim, Sandro foi à igreja, você vai dizer, poxa, Sandro foi, não está completo. Mas a igreja não é nem objeto, nem é predicativo. Ah, professor, você ainda não falou que é predicativo. Calma, a gente vai falar quando chegar aqui. Tá? Mas eu posso dizer a vocês o seguinte, que a igreja não é nem algo nem alguém. O que é a igreja? A igreja é um elemento circunstancial. O elemento circunstancial ele pode ser traduzido como quando, onde e para que fim. Então, um elemento circunstancial, ele vai responder a essas perguntas aqui. Ok? Então, Sandro foi aonde? Sandro foi para onde? Para a igreja. Bem, esse é o limite, né, que a gramática nos dá, né, a gramática tradicional, principalmente no ensino médio ou para quem for realizar o concurso. Né? Mas quem for investigar, por exemplo, as gramáticas de Evanildo Bechara, de Rocha Lima, vão descobrir outras classificações que acabaram não se consolidando, acabaram não indo à frente. Por exemplo, em situações como essa, a gramática tradicional pedagógica geralmente reconhece isso como um termo acessório, chamado adjunta adverbial. Gramática de Evanildo Bechara, de Rocha Lima, né, vai dizer que isso aqui nunca pode ser compreendido como um adjunto adverbial por não ser um termo acessório. Esse termo não pode ser descartado. E, ao não ser descartado, eles vão considerar esse termo como um termo integrante. Só que não é um termo que seja nem objeto e nem predicativo. E aí cria-se uma classificação chamada de complemento circunstancial. E isso aqui deixa de ser verbo intransitivo e passa a ser um verbo transitivo circunstancial. Embora exista uma lógica nisso que o Rocha Lima fala, nisso que o Evanildo Bechara fala, né, nós devemos reconhecer que a taxa classificatória desses verbos é extremamente reduzida. E talvez seja por isso que esse conceito ele acabou não se consagrando no ensino do segundo grau, né,
verbos que também utilizariam o predicativo do objeto para integrar o seu próprio significado. Então, são classificações que correm à margem, né, do que o ensino médio e os concursos cobram. Ok? Verbos de ligação, como é que eles funcionam? Olha, existem duas condições que devem ser preenchidas para que aí você possa dizer que há um verbo de ligação. Ok? A primeira delas é a seguinte: um verbo de ligação é um verbo que significa estável, permanente ou provisório. Pode ser um estado efêmero, pode ser um estado, quando a gente fala provisório, pode ser um estado efêmero, um estado de transição, né? E quando a gente fala permanente, é um estado que é eternamente, ou existe uma continuação de muito tempo, né? Podendo não ser eterno, por exemplo. Ó, os exemplos, né, que nós temos de verbos que indicam estado, né, são esses aqui, são esses que a gramática mais traz. Então, o verbo estar, claro, não poderia faltar. O verbo ser, no sentido de estar sempre. O verbo parecer, no sentido de estar aparentemente. O verbo permanecer, no sentido de estar ainda. Ficar, no sentido de estar agora. Tornar-se, no sentido de estar agora. Virar, no sentido de estar agora. Andar, no sentido de estar agora. Continuar, no sentido de estar ainda. E viver, no sentido de estar sempre. Se vocês forem dar uma olhada, nenhum desses verbos tem um significado muito forte. Todos eles estão margeando o sentido do verbo estar. Ok? E são verbos até que presumivelmente podem ser, vamos dizer assim, interpretados. Se você retira, por exemplo, né, o garoto feliz, o garoto está feliz, o garoto é feliz, o garoto continua feliz, ou seja, existe uma sugestão muito forte para esses verbos, mesmo eles estando ocultos. É totalmente diferente dos verbos transitivos, não é? Se, por exemplo, você ter um verbo como esse aqui, até ouvir ao filho, você fica completamente deslocado. Essa é uma grande diferença entre os verbos transitivos, intransitivos e os verbos de ligação. Os verbos de ligação não têm uma precisão de significado tão forte quanto os verbos transitivos e intransitivos. Os verbos de ligação, né, portanto, eles também são classificados, assumindo-se a precisão do significado, como verbos não nocionais, enquanto os verbos transitivos e intransitivos são chamados de verbos nocionais. Isso a gente vai falar um pouco mais na próxima aula. Mas observe, tá? O garoto é feliz, ok? Então, nesse caso aqui, você tem o verbo ser no sentido de estar sempre. Essa é uma das condições. Veja, aquele ingênuo candidato não parecia esse monstro. Parecer está aparentemente, né? Não está aparentemente esse monstro, né? Não parecia esse monstro. Deixa eu colocar uma outra coisa aqui para vocês, uma outra condição. Além do verbo de ligação ter que significar um verbo de estar, ele também tem que ligar sujeito a predicativo do sujeito. Professor, o que é predicativo do sujeito? Vamos pegar essa palavra predicar. Predicar significa qualificar, ok? Dar qualidade. Predicativo do sujeito seria qualitativo dado ao sujeito. Portanto, o
qualidade dada ao sujeito. Como é que ele funciona sintaticamente? O predicativo do sujeito atribui uma qualidade ao sujeito, certo? Estando após o verbo na ordem direta da oração. Então, para facilitar a localização do predicativo do sujeito, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar a frase, a oração, na ordem direta. Porque onde estará sempre o predicativo do sujeito? Após o verbo. E o que ele fará? Qualificará o sujeito. Ok? Então, o que é o predicativo do sujeito? Função sintática que qualifica o sujeito, estando após o verbo na ordem direta da oração. Cumprindo esses dois requisitos, ou seja, o verbo, ele sendo um verbo que significa estado, e ele servindo para ligar sujeito a predicativo do sujeito, então, cumprindo essas duas condições, ele é um verbo de ligação, ok? É preciso também, quando vocês pegarem essa lista aqui, não imediatamente dizer que são verbos que são de ligação. Eles têm que cumprir esses dois requisitos. Observe, se eu digo assim, Ricardo está no hospital, vou até apagar aqui para facilitar a nossa visualização. Ricardo está no hospital é diferente de Ricardo está triste. Veja. Vou pegar outra caneta. Ricardo está no hospital é diferente de Ricardo está triste. Certo? Veja que aqui o sujeito está sendo ligado pelo predicativo do sujeito, qualidade dada ao sujeito após o verbo, considerando-se a ordem direta. Certo? Além do mais, o verbo estar significa estar. Aqui, no hospital, não é um predicativo do sujeito, ou seja, ele não está ligando sujeito a predicativo do sujeito. Aqui você tem um elemento circunstancial, junta adverbial conforme a gramática normativa do nosso segundo grau, tá? Então, aqui o verbo é intransitivo. Porque, embora o verbo não se complete sozinho, precisa desse elemento circunstancial, esse elemento circunstancial não é nem objeto nem predicativo. É um verbo intransitivo. Ok? Você pegar o verbo virar ali, por exemplo, o garoto virou lobisomem, certo? Então, você tem virar aí como estar agora. E veja que o lobisomem está caracterizando o garoto. Então, nessa situação, o verbo é de ligação. Mas se eu disser o garoto virou a página não está qualificando o garoto. Não está dando qualidade ao garoto. A página aí é objeto direto, o verbo é transitivo direto. Então, prestar atenção que a condição para que o verbo de ligação exista é a ligação entre sujeito, predicativo de sujeito, e ele funcionando como verbo de estar. Uma outra coisa também que é preciso dizer é que o verbo, para poder significar completo como um verbo de estar, ele necessita do predicativo de sujeito. Por que o senhor está falando isso? Vou dizer. Vou dar um exemplo como esse aqui. Ó. Marta
Mércia morreram infelizes. Você vai dizer que infelizes é predicativo do sujeito de Marta e Mércia. Isso é verdade. E você vai me dizer também que o verbo morrer é um verbo que indica estado, é um estado permanente. E você também está certo. Só que tem uma coisa. O verbo morrer não necessita desse predicativo do sujeito, ou de qualquer predicativo do sujeito, para poder existir sozinho com o seu significado íntegro, completo. Se eu disser Mércia e Marta morreram, o verbo está completo. Infelizes aí é um predicativo do sujeito que não está servindo para completar o verbo morrer. O verbo morrer já está completo. Então, esse é um verbo intransitivo e não um verbo de ligação. Então, vamos aliar esses conceitos, né? Vamos retornar esses conceitos. O verbo, já saiu daqui, transitivo direto, é um verbo que necessita de objeto direto para completar o seu significado. O verbo transitivo indireto é um verbo que necessita de um objeto direto para completar o seu significado. O verbo transitivo direto e indireto, também chamado bitransitivo, é um verbo que possui dois objetos para a completude do seu significado. O verbo intransitivo não necessita de objeto predicativo para a completude do seu significado, podendo completar-se somente ou podendo ter um elemento circunstancial a completar. O verbo de ligação, para poder existir, né, ele necessita do predicativo do sujeito e do seu significado de estado. Lembrando também que a ausência do predicativo do sujeito torna o verbo incompleto, torna o seu sentido de estado incompleto. Ok? Então, por agora é só.